Como prometido no vídeo anterior, hoje eu vou falar sobre os 4 melhores fundos imobiliários que estão sendo negociados na bolsa, na minha opinião, e por que eu considero eles os melhores e por que também eu irei aumentar a minha posição na carteira com estes fundos. Mas por que investir em fundo imobiliário? O que são um fundo imobiliário? Fundos imobiliários são fundos no qual você pode fazer parte, comprar cotas, ser um cotista do fundo e participar de grandes projetos imobiliários. Então pense o seguinte, para você comprar uma casa hoje no Brasil, você teria que ter um investimento médio de mais ou menos R$200 mil, né, em qualquer capital aí, um valor inicial de R$200 mil. Então você teria esses 200 mil, aplicaria ele numa casa, compraria uma casa e alugaria essa casa e viveria dos proventos mensais dessa casa. Só que tem um problema, caso você tenha uma casa só e você consiga alugar, beleza, você vai ter uma vacância de 0%, ou seja, você vai ter alugado 100% do seu imóvel. Caso alguém saia dessa casa e você fique com o imóvel alugado, você está tendo prejuízo, porque você vai ter que pagar IPTU, todos os encargos, deterioração do imóvel, enfim. E no fundo imobiliário é uma chance de você fazer parte de grandes projetos, como por exemplo, lajes corporativas, shoppings, até fundos de fundo, né, fundos de papel, enfim, galpões logísticos por um valor muito menor. Então você consegue investir a partir de R$40, dependendo do fundo, né? Mas o fundo ali vai em média de 90 a 100 e poucos reais. Então, vamos falar sobre alguns dos benefícios, né? Você não paga, por exemplo, imposto de renda sobre os proventos que você ganha proventos mensais, né? Então, todos os meses vai cair ali o seu aluguel, né? Então, por exemplo, tem menor volatilidade do que ações, então o fundo, você ao contrário de uma ação, você tem uma volatilidade maior e há uma especulação muito grande em torno da ação. No fundo você tem essa volatilidade menor, porque não existem os papéis, né, que a gente chama os papéis de cassino, que o pessoal fica tradando em cima. No fundo você não pode fazer isso porque a volatilidade dele é bem mais baixa. Então você tem o ganho de capital mensal, você tem a valorização da cota, são vários fatores positivos aí que os fundos imobiliários têm. Então vamos lá para o primeiro fundo imobiliário, que é o RBRP11, né? Esse fundo é um fundo, não é um fundo monativo, ele tem 10 ativos dentro dessa carteira dele. Inclusive agora acabou de adquirir agora em dezembro um outro ativo, né? É um fundo híbrido que tem na sua maioria da sua participação em tijolo, ou seja, investimento em edifícios que de fato existem e não em compra de dívidas, etc. Ele acabou de fechar a compra do River One por R$420 milhões, né, que é um edifício que também vai ser incorporado nesse portfólio e, por consequência, vai trazer mais receita ainda para o fundo, né, o que vai aumentar também a distribuição de receita para o cotista, o que é muito bom. Então, eu estava olhando até na página do fundo agora há pouco, e só o River One vai ter uma receita de 7,7% ao ano a mais nesse fundo, né, segundo a previsão da gestora. Esse prédio é um prédio excelente, vou colocar fotos aí para vocês. Ele é um prédio que tem várias atuações assim, então ele tem laje corporativa, ele tem restaurantes, ele tem lojas, ele tem uma parte comercial, domiciliar dentro dele. E esse fundo possui um dividend yield esperado de 6,9% ao ano, né, pela cotação atual, o que é excelente, além de ter ser um excelente histórico de pagamentos de proventos aí, né, de dividendos, numa média de 55 centavos por cota, né? Tem uma baixa vacância, né? Então, se você pegar, são mais de 10 ativos incorporados a esse fundo, e a vacância média, por ser um fundo de tijolo, né, tem essa possibilidade de ter vacância, tá em média 7% do fundo, o que é excelente. Mostra que com o aumento da economia ao longo prazo, com a recuperação da economia, há uma possibilidade, inclusive, de
menos vacância no fundo, o que tornaria mais distribuição de dividendos, né, de proventos para os cotistas. O segundo fundo que eu vou falar é o MALL11, MALL11, que é um fundo de shopping e um fundo de varejo. Esse fundo ele possui 7 empreendimentos no seu portfólio, são 7 shoppings diferentes, que eu vou colocar as fotos agora. A primeira coisa que é muito boa nesse fundo é que é uma vacância quase inexistente. Então, se você pegar o principal shopping do fundo, você vai ver que não existe vacância no shopping. E nos outros, a vacância está ali, por volta de 3%, né? Então, somando todos os ativos. E tem um outro ponto positivo. O valor patrimonial é maior do que o valor negociado em bolsa. Ou seja, você vai estar comprando um fundo com um desconto sobre o valor dele. Então a cota, se você pegar todo o ativo do fundo, o que ele tem de patrimônio, né, e dividir pela quantidade de cotas, dá um valor maior do que o negociado. Então você vai estar comprando uma cota com desconto. E tem uma coisa bastante interessante que, apesar da pandemia ter fechado a maioria dos shoppings, o fundo não sentiu tanto, né, na distribuição de lucros e na geração de caixa, porque o fundo tem contratos aí com essas lojas, que se eu não me engano são mais de 1.100 lojas, muito longos. Então assim, você tem um contrato de 10, 15 anos, não é por causa da pandemia que eles vão ter que parar de pagar. E se parassem de pagar, a multa de uma rescisão de um contrato desse compensa muito mais pagar e negociar a dívida e manter o aluguel da loja do que simplesmente sair fora do fundo, né? Então o dividend yield esperado para este ano é de 7,1%, o que é muito bom, uma distribuição relativamente linear de dividendos, né, ao longo do tempo. Tá batendo bem a inadimplência que ocorreu agora, né, por causa da pandemia, então muitas lojas tiveram que ser fechadas e, por consequência, ficaram inadimplentes. Mas se você pegar o histórico que eu vou colocar aqui no vídeo, a inadimplência do fundo está caindo bastante, ou seja, está tendo uma geração maior de caixa agora, né? Então aqueles meses que o fundo não pagou tão bem vão ser pagos agora, não porque o gestor quer, mas é porque é obrigado. 95% do patrimônio do fundo, do caixa gerado ao mês, é obrigado a ser distribuído para os cotistas. Então, quanto mais receita gera, mais distribuição é gerada também. Então, ao contrário de ação que a empresa pode simplesmente não distribuir dividendos, aqui no fundo imobiliário as empresas, as gestoras são obrigadas a distribuir os lucros, né? Não tem uma boa liquidez, isso aqui é um ponto um pouco negativo, não é uma das melhores liquidez do IFIX, mas se você não é nenhum milionário que está aí com R$1 milhão aportado aí nesse fundo, é um fundo bem ok, a liquidez dele vai servir bastante para a maioria dos investidores. Então, vamos ao terceiro fundo. Esse aqui já é um fundo diferente, o terceiro e o quarto fundo são fundos diferentes dos dois fundos anteriores que eu falei, que eram fundos de tijolos. Aqui agora eu vou falar de fundos de CRI, de CRI, que são fundos que na verdade são fundos de investimento em renda fixa, em LCI, em hipoteca, enfim, são fundos de papel, né? Um é de tijolo, ou seja, ele tem um prédio ali, e o outro é compra de dívida, etc. Então, como eu disse, são fundos de papéis que investem em recebíveis imobiliários, né? E o dividendo esperado para esse fundo ainda é 0,2% maior do que o outro, então tá crescendo o dividendo. É 7,3 baseado na cotação atual do fundo, ou seja, um dividendo de 7,3. O valor da cota não é algo muito chamativo desse fundo, porque ele está um pouco esticado, ou seja, o valor que ela está sendo negociada é maior do que o valor proporcional e patrimonial, né? Ao contrário do último fundo que eu falei. Mas mesmo assim, mesmo sendo negociado com um valor um pouco mais alto do que o valor patrimonial, ainda é um fundo que vale bastante a pena de se ter na carteira pelo que ele paga de dividend yield. O fundo é gerido pelo Banco BTG, o que é muito bom. A gente sabe que em questão de investimentos o Banco BTG ele é bem acima da média dos bancos que a gente tem aqui no Brasil. No mês de novembro pagou
0,58% de dividendos, o que é muito bom, né? Além de ter uma boa distribuição de dividendos, né? E tem uma distribuição média de 7% ao ano desde seu IPO. Lembrando que agora a gente está esperando que, pela cotação atual, essa distribuição seja um pouco maior. E agora a cereja do bolo aí dos nossos fundos imobiliários, né, que é um fundo que eu já tenho ele em carteira e eu pretendo aumentar bem a posição dele em carteira, apesar dele ser um pouco mais caro que 2 dos 3 fundos que a gente já falou até agora. É o VRTA11, o Fator Veritar, né? Esse também é um fundo de papel, né? Um fundo de LCI, enfim. Ele tem, a função dele é adquirir, né, ativos financeiros de base imobiliária, né, como LCI, né, enfim, CRI, LH, cotas de outros fundos imobiliários, né, cotas de renda fixa sobre fundos imobiliários, né. E por que esse fundo ele é muito bom para mim? O fundo, primeiro, ele representa sozinho 1,3% do IFIX, que é o IFIX é como se fosse a bolsa, né? Ele é um indexador da bolsa. Então, juntando todos os fundos, o valor patrimonial desse fundo sozinho já representa 1,34% do IFIX, né? Então, ele tem um valor patrimonial de mais de R$1 bilhão e um valor de mercado de mais de R$1,3 bilhão. Então, assim, é um fundo que tem muito patrimônio, e quanto mais patrimônio, mais difícil de quebrar, né, um fundo desse. E ele tem um dividend yield muito bom, que é um dividend yield que a gente está esperando aí na base de 8,3% ao ano sobre o valor da cota atual. Então, assim, a gente pegar a taxa de juros aí que está a 2% e não tende a mexer muito no próximo ano, né, por mais que a economia, né, às vezes peça isso, ele vai estar rendendo aí no mínimo 4 vezes a taxa de juros brasileira. E ele possui uma liquidez gigantesca, então você pode investir nesse fundo e sair na hora que você quiser. Ele tem uma valorização boa, então assim, a chance de você perder dinheiro com esse fundo é muito baixa. Então você ganha nas duas pontas, né? Aliás, com todos esses fundos que eu falei aqui, se a gente pegar a evolução do fundo, tem algumas subidas e descidas, mas enfim, acontece. São fundos que no longo prazo tendem a ter uma valorização de cota e, por consequência, aumento de pagamento de dividendos, o que representa que ao longo prazo o abatimento do investimento que você faz, ele vai se pagar múltiplas vezes, né? Então, ele estava pagando mais de 70 centavos por cota de forma mensal em 2020, de média, e é um fundo excelente, assim, e ele está chegando agora perto de um valor que talvez até o final do ano que vem não valha continuar o investimento, dependendo das premissas que você está olhando. Então ele está dando uma esticada boa, né, em relação à cota, em relação ao valor patrimonial. Então agora seria a hora ideal de aportar nesse fundo, porque ele realmente vale a pena. Aliás, como todos os outros. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês invistam em fundos imobiliários, porque é uma geração de renda passiva e para quem está querendo entrar no mercado de ações e mercado de renda variável, é a porta de entrada mais segura para este mercado. E é sempre bom, né? Chegar no final do mês e ver o dinheirinho lá, os dividendos caindo na conta, dá um ânimo maior para fazer cada vez mais aporte, cada vez mais investimentos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem terá mais vídeo, né? Ou até mesmo no final da semana, não decidi ainda. E é isso. Inscrevam-se, deem like, compartilhem.